Hoje você vai começar a conhecer tudo sobre o engano do arrebatamento secreto pré-tribulação. Mas espera aí, irmão, você não acredita no arrebatamento da igreja? Sim, claro, eu acredito. Mas eu acredito no arrebatamento que as Escrituras Sagradas mostram, segundo as revelações do Senhor Jesus Cristo e dos apóstolos. Com certeza, o arrebatamento que a Bíblia nos mostra é totalmente o oposto do arrebatamento pré-tribulacionista. Então hoje eu vou trazer para vocês toda a verdade acerca do falso arrebatamento e do verdadeiro arrebatamento. Você vai saber como começou a doutrina do falso arrebatamento pré-tribulacionista, quem foi que introduziu essa heresia no meio da igreja e por que milhares de cristãos em todo o mundo esperam por um arrebatamento e uma vinda de Cristo que a Bíblia não mostra. A graça e paz do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo seja na sua vida, meu irmão e minha irmã. Hoje os seus olhos vão começar a se abrir para a verdade da palavra que liberta e prepara para a volta de Cristo. Verdades essas que os templos religiosos, as grandes denominações, o sistema religioso não quer que você saiba. Mas aqui no canal Profecias do Fim você vai conhecer toda a verdade acerca desse e de muitos outros assuntos relacionados ao fim dos tempos. Você vai conhecer tudo o que o príncipe desse mundo tem preparado para perseguir os eleitos do Senhor. O anticristo, a marca da besta, a imagem da besta, o falso profeta, as profecias bíblicas acerca do fim e da volta de Cristo, o arrebatamento dos eleitos e o milênio com Cristo. Tudo e muito mais eu estarei trazendo todos os dias até vocês para que os seus olhos espirituais se abram e você esteja firme e preparado para a grande batalha espiritual que se aproxima a largos passos sobre a face da terra contra a igreja do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Você é daquele ou daquela que tem sede da verdade, que não tem medo de conhecer as profecias do fim dos tempos, então você está aqui no lugar certo. E para começar essa jornada em busca do conhecimento da verdade que o sistema religioso não prega, hoje eu separei um assunto de extrema importância para os eleitos do Senhor, que é a Igreja de Cristo. O arrebatamento da igreja é um dos temas mais importantes nos dias de hoje, mas infelizmente as grandes denominações religiosas elas não estão muito interessadas em abordar esse assunto, porque a ganância ao dinheiro e a construção massiva de templos religiosos fala mais alto nos corações desses líderes religiosos. Mas o Senhor quer que a sua igreja venha ao pleno conhecimento da verdade, porque a sua volta está muito próxima. Essa é a função desse canal, trazer até você, meu irmão e minha irmã, tudo o que você precisa saber para estar preparado, firme, como um soldado de Cristo que marcha avante e persevera até o fim. A volta de Cristo e o arrebatamento da igreja são os eventos mais esperados pela igreja do Senhor. E quando eu falo igreja, irmãos, eu não me refiro a templos religiosos e nem a denominações que se intitulam igreja. Eu me refiro ao corpo de Cristo, formado por cada adorador e adoradora espalhados pelos 4 cantos dessa terra. São esses que formam a igreja eleita do Senhor. São esses que vão subir e se encontrar com o Senhor nos ares. E para isso, meu irmão e minha irmã, é preciso que você conheça a verdade para não ser enganado e nem enganada. Bem, como eu disse, o arrebatamento da Igreja de Cristo é o evento mais esperado em todo o mundo pelos cristãos. Porém, há um grande engano que pode ser muito perigoso se você não abrir os seus olhos. Se você é daquele ou daquela que aprendeu lá na sua denominação que a igreja não vai passar pela grande tribulação e que a igreja vai subir aos céus de forma secreta antes da grande tribulação, então eu lamento em te dizer, mas você foi ou está sendo enganado ou enganada. E eu vou provar tudo isso para vocês aqui dentro da Bíblia, que é a única fonte de revelação fidedigna do Eterno. Somente aqui podemos encontrar a verdade que te liberta e te prepara para a grande batalha. Então, nessa segunda fase do canal, nós daremos início a todo esse conhecimento, começando pelo assunto mais esperado por todos os cristãos em todo o mundo, que é o arrebatamento da Igreja de Cristo. Mas antes é preciso que você conheça como surgiu esse falso ensino do arrebatamento secreto pré-tribulação. É preciso que você conheça a sua origem. Só assim você vai entender e admitir que você foi enganado e enganada. Nesse vídeo eu trago todos os detalhes sobre esse assunto e todas as referências bíblicas para que não fique nenhuma dúvida aí na sua cabeça. É de extrema importância que você conheça a verdade acerca do arrebatamento secreto, porque só assim você vai conseguir enxergar e aceitar quando a igreja estiver passando pela grande tribulação. Só assim você terá forças e ânimo para perseverar os 7 anos de grande tribulação até a volta do Senhor. Bem, irmãos, esse vídeo ele vai ficar muito longo. Então, para que você não se canse, eu resolvi postar todo esse conteúdo em partes. E é muito importante que você assista essa parte de hoje e as demais partes que eu estarei postando essa semana, para que você entenda de uma vez por todas acerca desse assunto que até hoje é motivo de discussão e polêmica no meio da igreja.
Então hoje, para começar, eu quero falar sobre como nasceu essa doutrina do arrebatamento secreto pré-tribulação e quem foi os responsáveis por ela. Antes eu peço que você apoie aqui esse canal, deixando aí o seu joinha e compartilhando esse conteúdo com os seus amigos e com seus grupos nas redes sociais. E também não deixe de se inscrever aqui no canal, tocando aí no botão inscrever-se e ativando o sininho em todas as notificações. Bem, irmãos, para começar esse assunto que vem confundindo milhares de cristãos em todo o mundo, eu separei aqui uma passagem onde o apóstolo Paulo já advertia a igreja sobre falsos profetas e um falso evangelho. No livro de Gálatas, capítulo 1, do verso 6 ao 12, diz assim: Maravilham-me de que tão depressa passasseis daquele que vos chamou a graça de Cristo para outro evangelho, o qual não é outro, mas há alguns que vos inquietam e querem transtornar o evangelho de Cristo. Mas ainda que nós mesmos ou um anjo do céu vos anuncie outro evangelho, além do que já vos tenho anunciado, seja anátema. Assim como já vos dissemos, agora de novo também vos digo: se alguém vos anunciar outro evangelho, além do que já recebestes, seja anátema. Porque persuado eu agora os homens ou a Deus? Ou procuro agradar a homens? Se estivesse ainda agradando aos homens, não seria servo de Cristo. Mas faço-vos saber, irmãos, que o evangelho que por mim foi anunciado não é segundo os homens, porque não o recebi nem aprendi de homem algum, mas pela revelação de Jesus Cristo. Bem, irmãos, aqui fica claro a indignação do apóstolo Paulo com pessoas que naquela época já queriam transtornar o evangelho de Cristo, ou seja, distorcer, corromper, manipular. E hoje não é diferente. Grande parte das denominações religiosas em todo o mundo seguem uma doutrina que existe há apenas 200 anos, chamada de arrebatamento secreto pré-tribulação. É uma doutrina seguida pela maioria dos cristãos. Mas você já se questionou como surgiu essa doutrina e se realmente ela está descrita na Bíblia? Seria a doutrina do arrebatamento secreto a verdadeira doutrina ensinada por Cristo e pelos apóstolos, ou é mais uma heresia sem fundamento na palavra de Deus? É isso que você vai conhecer agora. Mas antes, é claro que eu não poderia deixar de agradecer a todos vocês, irmãos e irmãs em Cristo, que têm compartilhado os vídeos postados aqui. Com certeza você tem sido um vaso usado por Deus para levar a verdade a muitos que dormem o sono espiritual de um falso evangelho ensinado pelo sistema religioso. E também eu quero agradecer a todos vocês que deixaram seus comentários no vídeo de ontem. Eu fiquei muito feliz com o carinho de todos vocês comigo e aqui com o canal. Podem ter certeza de que eu li cada comentário e cada pedido de oração. Bem, irmãos, para começar o assunto sobre o arrebatamento secreto pré-tribulacionista, nós devemos nos questionar: se essa doutrina não foi ensinada nos últimos 18 séculos da igreja cristã, então devemos suspeitar dela, correto? Bem, a primeira pessoa a ensinar essa doutrina foi uma menina chamada Margaret MacDonald, uma jovem profetisa da seita Irvingita, em 1830. Segundo Margaret, ela teve uma revelação de que um grupo seleto de cristãos seria levado para encontrar com Cristo nos ares antes dos dias do anticristo. Agora vamos ver se a Bíblia mostra que esse grupo seleto de cristãos será levado para encontrar com Cristo nos ares antes dos dias do anticristo. Ora, irmãos, rogamo-vos pela vinda do nosso Senhor Jesus Cristo e pela nossa reunião com Ele, que não vos movais facilmente do vosso entendimento, nem vos perturbeis, quer por espírito, quer por palavra, quer por epístola, como de nós, como se o dia de Cristo estivesse já perto. Ninguém de maneira alguma vos engane, porque não será assim, sem que antes venha a apostasia e se manifeste o homem do pecado, o filho da perdição, o qual se opõe e se levanta contra tudo que se chama Deus ou se adora, de sorte que se assentará como Deus no templo de Deus, querendo parecer Deus. Bem, irmãos, eu poderia até parar o vídeo por aqui, mas eu faço questão de analisar cada ponto junto com vocês. Para quem não entendeu ainda ou tem dificuldade de aceitar a verdade de que o arrebatamento secreto pré-tribulação é pura heresia, veja como Paulo deixa claro isso. Nessa passagem, Paulo exorta a igreja quanto à vinda do nosso Senhor e pela nossa reunião com Ele, ou seja, o arrebatamento da igreja. Paulo adverte aos irmãos a não se moverem facilmente do vosso entendimento. Isso significa que não devemos nos desviar daquilo que Cristo e os apóstolos nos ensinaram. Continuando, Paulo diz aos irmãos que não vos perturbeis, seja por espírito, por palavra ou por epístolas, como se isso tivesse vindo deles, como se o dia de Cristo estivesse perto. E Paulo diz que não, porque não seria assim, Cristo não viria sem que antes viesse a apostasia e se manifestasse o homem do pecado, o filho da perdição, que todos sabemos que é o anticristo, o qual se
opõe e se levanta contra tudo que se chama Deus ou se adora, de sorte que se assentará como Deus no templo de Deus, querendo parecer Deus. Então, irmãos, já naquela época existiam pessoas que pertenciam a seitas e transtornavam o verdadeiro evangelho de Cristo, corrompendo e convertendo a verdade em mentira. E Paulo, sabendo disso, advertiu a igreja com zelo para que os cristãos não fossem enganados e se desviassem daquilo que o apóstolo e Cristo já tinham ensinado. E assim como naquela época já existiam heresias cometidas por seitas e falsos cristãos, depois disso vieram muito mais. E essa menina Margarete foi uma dessas pessoas usada por um espírito contrário à sã doutrina para pregar essa falsa doutrina do arrebatamento secreto pré-tribulação, que foi fortemente combatida e desmentida pelo apóstolo Paulo já naquela época. Porque como o apóstolo mesmo mostra em suas palavras, já naquela época tinha falsos cristãos no meio da igreja, que já distorciam a verdade. Por isso Paulo ele exorta aos irmãos em Tessalônica a respeito do arrebatamento e da vinda de Cristo, e começa dizendo a respeito da vinda do nosso Senhor e pede aos irmãos que não se movam facilmente do seu entendimento, que ele mesmo já tinha dado a eles. E Paulo continua dizendo que não seria assim como eles estavam esperando. Cristo não viria sem que antes viesse a apostasia e se manifestasse o homem do pecado, o filho da perdição, que é o anticristo. Veja que Paulo ele se sentiu incomodado porque ele viu que no meio dos irmãos tinham pessoas querendo transtornar o evangelho de Cristo, pregando que ele viria antes da grande tribulação e da revelação do anticristo ao mundo. Maravilho-me de que tão depressa passasseis daquele que vos chamou a graça de Cristo para outro evangelho, o qual não é outro, mas há alguns que vos inquietam e querem transtornar o evangelho de Cristo. Olha como o texto é claro e mostra a indignação do apóstolo Paulo com os irmãos que estavam sendo enganados por falsos cristãos e começaram a trocar a verdadeira graça de Cristo, o verdadeiro evangelho, para outro evangelho. E aí o apóstolo retifica dizendo que o evangelho não é outro, mas há alguns que vos inquietam e querem transtornar o evangelho de Cristo. Quando lemos o contexto, entendemos aqui nas palavras do apóstolo Paulo que ele advertiu aos irmãos ali em Tessalônica que tinham alguns que estavam distorcendo o evangelho de Cristo, e o assunto distorcido era sobre o arrebatamento antes da revelação do anticristo. Como podemos ver, já naquela época Satanás já tentava forjar um falso evangelho, uma falsa doutrina, um falso arrebatamento e uma falsa vinda de Cristo. Por isso João advertiu aos cristãos para provar os espíritos. Amados, não creais a todo espírito, mas provai se os espíritos são de Deus, porque já muitos falsos profetas se têm levantado no mundo. Bem, irmãos, essa foi a primeira parte do vídeo sobre esse assunto tão debatido no meio cristão e que tem confundido milhares de cristãos em todo o mundo. Eu vou ficando por aqui, mas amanhã tem continuação e eu estarei postando a segunda parte desse vídeo para que você tenha um pleno conhecimento da verdade acerca dessa falsa doutrina pré-tribulacionista que infelizmente tem arrastado milhares de cristãos ao engano em todo o mundo. Então amanhã você não pode perder a segunda parte dessa mensagem, que com certeza vai abrir os teus olhos e acrescentar mais conhecimento à sua vida espiritual. Eu peço a você, meu irmão e minha irmã, que não deixe de compartilhar essa mensagem e assim você ajuda o canal a crescer e alcançar mais vidas. E também não deixe de se inscrever aqui no canal e ativar o sininho ao lado, para que você seja avisado todos os dias quando eu postar uma nova mensagem aqui no YouTube. Que Deus abençoe a sua vida, a sua família e até amanhã com a segunda parte desse vídeo, que com certeza vai impactar você e te mostrar toda a verdade escondida por trás do arrebatamento secreto pré-tribulação. Que Deus abençoe a sua vida, a sua família e até o próximo vídeo.